Números, capítulo 10. As trombetas de prata. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte, : Faze para ti 2 cornetas, tu as farás de prata batida, servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti, à entrada da tenda do encontro. Mas, se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel, que se reunirão junto de ti. Versículo 5. Quando a corneta der um toque de alerta, e ao som de aclamações as tribos acampadas a leste, a oriente, deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída. Versículo 7. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Versículo 9. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Salmos 106, 42. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com seu poder. Voltando em Números 10, nós demos o versículo 9, agora continuamos no versículo 10. Nos vossos dias de festas, nas solenidades fixas e no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz. E elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Yahvé. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A ordem de partida do Sinai. Versículo 11. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Veja só que no comentário desta Bíblia de estudo, o sinal visível da glória de Deus se ergueu para ir adiante, indicando o caminho para o povo de Israel em marcha, muito diferente do que ocorreria no futuro, quando o Shekinah, a glória de Deus, abandonaria seu povo, depois de séculos de idolatria e todo tipo de infidelidade contra Deus. Ezequiel 10, 18 ao 22. Aqui, depois de 11 meses na região do Monte Sinai, o povo começa a marchar em direção à terra prometida, guiado pela nuvem. Esse versículo inicia também a segunda grande parte do Sefer, livro de Números. É importante notar que o povo de Israel parte numa viagem que deveria ter levado à conquista de Canaã em apenas alguns meses, mas acabou consumindo toda uma geração e cerca de 40 anos. Então observemos aqui que o povo de Israel partiu para a viagem que deveria ter levado ali para conquistar Canaã, deveria ter alguns meses, mas, como nós lemos nas Escrituras, acabou consumindo toda uma geração, e passaram-se cerca de 40 anos. Sabemos que o povo morreu por causa da desobediência, a falta de confiança, a desobediência e a murmuração. Continuando, versículo 12.
Nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto do Sinai, e viajaram por etapas até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez de acordo com as determinações do Senhor, transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupos, comandadas por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram, transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo os seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. Versículo 19. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurissadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo os seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Versículo 22. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida, junto à sua bandeira. Elissama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abida, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. E Abida, filho de Gedeone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente, partiu no versículo 25, vou ler novamente, versículo 25. Finalmente partiu, na retaguarda de todos os acampamentos, o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aieser, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Convite de Moisés a Obabe. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés, : Eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé, : Eu vou-lo darei. Vem, portanto, conosco também, e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Versículo 30. Mas Obabe respondeu, : Não irei convosco. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Contudo Moisés insistiu, : Por favor, não nos abandones. Tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. Deus abençoa a partida de Israel. Versículo 33. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles sempre que partiam de um acampamento. Hebreus 8. A aliança em Cristo é superior. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote,
o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Versículo 4: Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. As ofertas prescritas pela lei. Veja só. Deus escolheu uma família de judeus muito simples e fez que Jesus nascesse em uma tribo não sacerdotal, abre parênteses, Judá, fecha parênteses. Os sumos sacerdotes eram escolhidos entre os filhos da tribo sacerdotal de Levi, Êxodo 25:40. O verbo, entre aspas, apresentar, aparece no texto no tempo presente, o que revela que o templo ainda estava em pleno funcionamento e ostentação. É uma indicação que o livro de Hebreus foi escrito antes da destruição do templo no ano de 70 depois de Cristo. Aí nós lemos: esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observar tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Veja só agora o comentário. O termo mediador, no original grego, messites, transmite a ideia de, entre aspas, alguém que fica no meio unindo duas pessoas com mãos fortes, fecha aspas. Mediador transmite a ideia de alguém que fica no meio unindo duas pessoas com mãos fortes. Portanto, a nova aliança, um nome ainda melhor para o Novo Testamento, da qual Jesus Cristo é o nosso único e suficiente mediador, é superior à, entre aspas, velha aliança ou Antigo Testamento, estabelecida por Deus mediante Moisés no deserto do Sinai. No deserto do Sinai. Primeira Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Atos 7, no depoimento de Estevão, Atos 7, vamos estar lendo aqui, recapitulando aqui, nós lemos lá em Números, voltando agora aqui, no versículo 34, durante o dia a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. Versículo 36. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós o Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Então agora voltando aqui em Atos 7, que eu estava falando, onde começa ali falando do depoimento de Estevão. Aí aqui para frente, no versículo 30 de Atos 7, então se passaram mais 40 anos quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava.
Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem, e eu te enviarei ao Egito. Veja só, mais de 40 anos haviam se passado quando Moisés, aos 80 anos de idade, foi chamado pelo Senhor no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. E apresentou-se perante o faraó como profeta do Altíssimo, Deus. Deuteronômio 18:15. Segundo a interpretação judaica da época de Estevão, a lei fora dada a Moisés por intermediação angelical. Ocorre que esse arauto foi o próprio, entre aspas, anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus falou com Moisés. Agora, indo para 1 Coríntios 10, onde fala sobre exemplos do Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, essa passagem que eu estava procurando. Veja só. Então, portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, ou seja, o maná, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. As cobras que foram enviadas ali, as serpentes que mataram eles, os corpos deles morreram. Não foi o diabo, não, foi Deus que mandou. Então, desde o Éden, Deus tem procurado ensinar o princípio da obediência, como prova do amor sincero e da fidelidade dos seres humanos, da criação para com seu Pai, o Criador. Entretanto, o diabo, ao longo da história, tenta levar a humanidade a ignorar essa lei divina e afrontar a Deus por meio da desobediência à sua palavra. De todos os adultos que saíram do Egito, apenas Caleb e Josué tiveram permissão de entrar em Canaã. Nem sempre a maioria tem razão. Hebreus 3, 14 e 19. Veja que nós aprendemos aqui, nem sempre a maioria tem razão. Não, mas todo mundo está fazendo a opinião da maioria. Então, se for aqui a opinião da maioria, você veja o que aconteceu. A grande maioria morreu, apenas 2 pessoas permaneceram obedientes. Aí, versículo 6: Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Versículo 7: Não vos tornei idólatras. Então tem idolatria das imagens, tem a idolatria, a ganância é uma idolatria, a avareza é uma idolatria. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia, ou seja, os desejos da carne. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Então, os coríntios estavam raciocinando como os israelitas do passado. Então, a forma do raciocínio carnal também tem nos dias de hoje. Por isso nós devemos buscar para termos o mesmo raciocínio de Cristo Jesus. Então, ali os coríntios estavam raciocinando igual antigamente ali o povo de Israel, os israelitas, como eles, os israelitas nos cerimoniais moabitas de adoração ao deus Baal Peor, que incluía todo tipo de imoralidades sexuais com as jovens que cultuavam seu deus espúrio. O templo da deusa Vênus em Corinto abrigava cerca de 1000 prostitutas ritualistas.
Os textos hebraicos e a Septuaginta registram 24 mil mortos. Os autores do Novo Testamento não tinham a mesma preocupação com a exatidão dos números quanto os teólogos atuais, e muitas vezes os citavam de forma aproximada. A tradição judaica na antiguidade acreditava que os números traziam informações espirituais em si mesmos. Juízes 6, Jó 1 e 42. Aí versículo 9: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Foram mortos pelas serpentes. Então foi Deus que enviou a serpente, foi Deus que matou o povo desobediente. Veja só aqui o comentário: insensata e tola é a pessoa que tenta desafiar os princípios estabelecidos por Deus. É inútil lutar contra o Senhor. Uma das principais expressões de falta de fé e incredulidade é a reclamação sistemática, ou seja, as queixas contínuas. Paulo faz uma associação entre o anjo que trouxe a peste registrada em Números 16, 46 e 50, por causa da murmuração contra os servos do Senhor, Moisés e Arão, e o anjo exterminador, Êxodo 12, 23, 2 Samuel 24, 16. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de Números capítulo 10 e abrangemos e entramos também em algumas referências cruzadas aqui no Novo Testamento, e nosso objetivo é meditar na palavra de Deus, e permitindo Deus, vamos ler subsequentemente o capítulo 11, dando continuidade aqui à leitura, aqui a meditação no livro de Números. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na palavra de Deus. Por isso nós devemos ler a palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida.